tire suas dúvidas. Hoje é dia 7 de junho de 2024. Eu queria agradecer a participação de todos. Eu queria me desculpar pela demora, a gente teve problemas técnicos, mas que já foram resolvidos. Hoje aqui com a doutora Rosana Seixas. Doutora Rosana, por favor, se apresente, fala um pouquinho quem que você é. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui nessa pílula, né? Nesse momento onde a gente tenta trazer um pouquinho de informação para vocês que têm dúvidas. Eu sou fisioterapeuta osteopata, trabalho aqui ao lado do grupo de pesquisa em zumbido da doutora Jeane Oiticica e outros colegas. Eu espero poder ajudá-los nas questões que surgirem. Então, vamos lá. Primeira pergunta é o seguinte, é da Antônia. Eu tenho um problema de zumbido no ouvido e me indicaram vocês. Isso tem me incomodado muito. Já passei com vários otorrinos, mas ninguém me indicou nenhum tratamento. E tenho notado que o zumbido tem aumentado. O que fazer, doutora Rosana? Bom, eu acho que a primeira coisa, quando eu percebo que chega um paciente para a gente que já passou por vários otorrinos e não tem o que fazer, eu indico passar por um especialista, né? Um médico especialista, em primeiro lugar, né? E depois, certamente, avaliando todas as variáveis, né, grandes questões com relação à sua saúde, o otorrino especialista em zumbido vai poder te orientar da melhor forma possível, vai passar por fono, talvez tenha tratamento fisioterápico osteopático adequado para você fazer, enfim, precisa fazer uma avaliação bem detalhada, porque é um sintoma muito específico e, infelizmente, nem todos os profissionais estão acostumados a tratar esse sintoma, não é, doutora? Perfeito. O Renan perguntou por WhatsApp o seguinte, eu fui no dentista na sexta-tarde e com esse zumbido nos dois ouvidos que não para. Pode ter alguma relação? O que você acha, doutora Rosana? Olha, super pode. Na verdade, isso é algo que a gente observa bastante no nosso dia a dia, é algo descrito na literatura, tá? Porque o que acontece? Quando a gente vai num dentista, muitas vezes a gente fica numa posição mantida muito tempo lá, com o pescoço para cima, com a boca aberta. Às vezes o dentista tem que fazer algumas manipulações mais fortes, né? Envolvendo a musculatura mastigatória da região da ATM, da articulação temporomandibular e também da cervical. Hoje em dia, a gente já sabe que essa musculatura, a articulação dessas regiões, ela com disfunção, né, algum ponto gatilho, por exemplo, diminuição de mobilidade, ela pode interferir gerando até o zumbido ou interferindo no zumbido, aquilo que a gente chama de zumbido somatosensorial. Então, eu acredito sim que no seu caso, pelo que você está relatando, claro, precisaria de fato passar por um médico, né, otorrinolaringologista especialista, fazer uma avaliação a fundo, mas em princípio, pelo que você me conta, parece aí que tem um componente musculoesquelético envolvido sim. Todo o excesso, toda a sobrecarga de função pode gerar, de repente, um sintoma como esse, que é um sintoma aí, reflexo, às vezes, de uma sobrecarga, né? Então, vale a pena verificar se não houve algum deslocamento, algum excesso, alguma contratura compensatória àquela manipulação que foi feita, tá? A Andréia perguntou o seguinte, o zumbido com dor de cabeça constante tem cura? Ou é possível amenizá-lo? Há 3 anos a minha avó tem esses sintomas. Olha, outra pergunta muito boa, né? Às vezes, lá no consultório, aparecem pacientes que vêm tratar zumbido. Então, e na anamnese a gente vai coletando e a pessoa conta que tem uma dor de cabeça há muito tempo, há anos, que já fez todos os exames e que não tem problema nenhum, né? E o que muitas vezes a gente acaba percebendo é que essa dor de cabeça pode ser uma cefaleia, por exemplo, cervicogênica, né? Uma cefaleia, uma dor de cabeça que vem da região cervical, porque a inervação da base aqui
do crânio em relação à primeira vértebra cervical, a inervação ela sobe para o crânio. Então, as dores de cabeça podem muito bem ter relação com a parte muscular, e as pessoas não sabem, não investigaram, ficam tomando remédio a vida inteira, sendo que algum procedimento de fisioterapia e osteopatia já poderia aliviar de forma importante esse sintoma, tá? Então, assim, eu recomendo passar por um especialista para avaliar como é que está essa situação, para ver se a gente pode ajudar, né, a sua avó a melhorar desse sintoma, tanto do zumbido quanto da dor de cabeça. Outros pacientes também, agora pensando no caso da sua avó, eles têm apertamento dos dentes, né? O bruxismo, aquela coisa que a pessoa não relaxa a musculatura mastigatória em momento nenhum. No nosso dia a dia, a gente já trabalha demais essa musculatura da boca, né? A gente engole saliva, a gente engole comida, a gente mastiga, a gente fala. Quando a gente não está fazendo nenhuma dessas atividades, o ideal é os dentes não estarem se encostando. Quer dizer, você não está com a boca travada para descansar. Mas muita gente tem esse travamento dos dentes, tanto de dia quanto de noite, né? A sobrecarga da musculatura mastigatória também pode dar dor de cabeça, porque é a inervação comum do trigêmeo, de um nervo importante aí que a gente tem na região da cabeça, e se ele fica muito ativado, trabalhando demais, ele pode mandar essa informação de dor e virar uma dor de cabeça. Então, isso também é legal porque tem tratamento, tá? A gente só precisa fazer uma avaliação adequada para verificar e poder tratar, não é, doutora? Perfeito. Bom, a Silvana pergunta o seguinte: eu estou com ruído no ouvido, não é exatamente um zumbido, já que tem um zumbido no outro ouvido. Parece mais como um som de um coração batendo na cabeça. Tum, 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 tum. Gostaria de pedir ajuda e saber se outras pessoas já passaram por isso e o que fizeram para reduzir ou eliminar o ruído. Agradeço sinceramente. Bom, esse tipo de ruído, esse ruído que bate como coração, a gente chama de zumbido pulsátil, né? O zumbido pulsátil, ele não é da via auditiva, ele é considerado um zumbido para-auditivo, ou seja, ele corre paralelo nas vizinhanças da via auditiva. E aí é importante procurar um médico, porque ele vai investigar as possíveis causas vasculares ou não vasculares. Às vezes pode ser um aumento do líquido no cérebro, às vezes pode ser um edema na papila do olho, às vezes pode ser uma anemia, um hipertireoidismo, eventualmente alguma rarefação do osso do ouvido, como uma otosclerose, ou como a deiscência de canal, e aí o paciente passa, porque perdeu a capinha óssea, passa a perceber os ruídos cerebrais, né? Então, precisa investigar para ver o que é. Porém, tem um autor israelense e americano, né? Ele mora nos dois países, 6 meses em cada, que publicou, acho que em 2020, 2021, que é o Dr. Roberto Levine, o seguinte: quando o paciente tem um zumbido pulsátil, você investiga exaustivamente esse zumbido e não encontra nada, nenhuma malformação arteriovenosa, nenhum aneurisma, nada que justifique, provavelmente esse paciente tem um zumbido somatosensorial. Então, existe aí sim um link entre o zumbido pulsátil e esse componente que a gente chama de somatosensorial. Doutora Rosana, você tem na sua experiência clínica, lá na sua clínica, quando você atende pacientes com zumbido pulsátil que melhoraram depois da osteopatia e fisioterapia, ou a princípio você nunca viu isso? Não, a gente vê sim, vê com uma certa frequência. Normalmente são os pacientes que relatam após um grande esforço, né? Já fizeram todos os exames, porque eu só trato pacientes que já passaram com médicos otorrinos e especialistas, né? Porque eu acho que isso é uma questão fundamental, tem que investigar a fundo o zumbido, né? Então, os pacientes já descartaram já tiveram descartado todas essas questões que a doutora Giane colocou aqui em princípio, e são pacientes que têm um componente muscular envolvido
nesse sintoma, né? Aqui na base do crânio, pela cervical, chega a vascularização que sai do coração, passa aqui pela entrada torácica, subindo para o crânio, né? Então, muitas vezes, a tensão que a gente gera nessa região pode causar uma diminuição, de repente, desse vaso, ou ele pode estar mais próximo aí da questão do ouvido, da sensibilidade, e gerar esse barulho, né? Esse barulho de fluxo sanguíneo, que muitas vezes é mesmo. Uma dica legal, assim, é para você perceber se é uma questão de fluxo, né? Se esse barulho tem relação com os batimentos cardíacos, é pôr a mão aqui na artéria radial, segurar aqui com os 2 dedos e perceber se o seu zumbido tem o mesmo ritmo que tem esse batimento aqui no seu dedo, né? Se ele faz ao mesmo tempo aqui, ou se o ritmo é diferente. Se o ritmo é diferente, provavelmente não seja um componente relacionado ao batimento cardíaco, né? Perfeito. Eu só queria lembrar o seguinte: os estudos com animais, com modelos experimentais, mostram que toda essa via da cabeça e pescoço, musculatura, tendões e articulações, que leva essa informação para o cérebro, essa via que é chamada somatosensorial ou proprioceptiva, né, que leva informação de contratura da musculatura para o cérebro, ela faz um pit stop, ela para no núcleo da audição, no tronco cerebral. Então, existe uma conexão real, filogenética, né? Quer dizer, ao longo da evolução da espécie humana, existe essa conexão. Então, é por isso, por exemplo, quando você passa a unha num quadro negro, né? Você ouve esse barulho que você ouve é capaz de arrepiar os pelos, né? Os folículos pilosos. Por quê? Porque existe essa conexão, esse link, essa sinapse, vamos dizer, essa ligação entre musculatura e audição. Então, eu consigo, ouvindo o som, contrair o músculo e o inverso é verdadeiro. Na hora que eu contraio o músculo, eu posso perceber sons, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque, na verdade, o fato do paciente ter um zumbido pulsante, de repente ele seja de origem muscular ou somatosensorial, tem muito a ver com isso. Porque acredita-se que essa musculatura, a informação que vem dessa musculatura, que parte para o cérebro, parando nesse núcleo, ela tem uma função que seja, na verdade, que é abafar os ruídos internos. Então, quando você tem disfunção dessa musculatura, né, ou por contratura, ou por estiramento, ou qualquer disfunção, você pode deixar de ter esse abafamento e perceber os ruídos internos, e perceber pulsação. Então, é como se houvesse uma falha ali no sistema de abafamento, desses fluidos internos, desses ruídos internos que o corpo normalmente não percebe e passa a perceber, porque é uma disfunção aí nessa musculatura acessória. Bom, e aí tem uma pergunta interessante que a doutora Rosana trouxe aí, não sei se foi do Instagram ou da clínica dela. Quantos atendimentos são necessários para melhorar o zumbido? Achei essa pergunta massa. É muito legal. Foi um paciente que mandou pelo Instagram essa pergunta. Na verdade, a gente não tem um número exato, porque cada caso é um caso. Cada paciente é um universo à parte, né? Cada paciente tem as suas próprias necessidades e realidades da vida, né? Alguns pacientes vêm com grandes componentes emocionais, outros com grandes componentes de sobrecarga, né? Então, a gente vai se ajustando conforme o andar da carruagem. Eu digo que para os pacientes que chegam, no mínimo, são 5 atendimentos, tá? De 5 a 10 atendimentos, para a gente ver como é que esse paciente evolui com o nosso tratamento, tá? Pode acontecer do paciente melhorar com menos consulta? Até pode, mas é mais difícil, tá? O tratamento fisioterápico osteopático é um tratamento que vai acompanhando, porque a osteopatia, a gente busca entender a realidade do indivíduo e ir fazendo ajustes, né? A gente tenta cuidar dessa parte mais
integrada, mais entender melhor a vida do paciente, né? Hábitos que ele possa estar fazendo que mantenha a disfunção, ir ajustando de acordo com o tratamento mesmo. Então, um número exato de tratamentos não tem, tá? Mas, assim, o que eu costumo dizer é não adianta começar e esperar que o tratamento vai curar ou melhorar o sintoma da noite para o dia, tá? A gente precisa de mais sessões, vir, né, com mais sessões para liberar essas regiões, para diminuir essa informação que está indo de forma equivocada para a via auditiva e gerando esse zumbido. É difícil, né? Então, assim, tem paciente realmente que melhora no primeiro mês de tratamento, tem paciente que responde rápido, né? Que a gente consegue ser assertivo, mas, novamente, eu entendo que quem está perguntando quer saber para se programar financeiramente até, né? Para o tratamento. É que, na verdade, o paciente com zumbido, às vezes, tem mais de uma causa, né? Vamos supor que ele seja somatosensorial puro, que o problema seja só essa coisa muscular, dos tendões, articulações, das suturas, das fáscias, etc. Em geral, a gente vê resposta em 10 sessões, não é isso? Exatamente. 10 sessões para ter resposta. Tem paciente que tem resposta, fica bem, vai de alta, e tem paciente que tem resposta, mas precisa de manutenção. Por quê? Porque o fator de origem, o fator causal persiste. Por exemplo, outro dia eu atendi no consultório um paciente que malha 7 vezes por semana. E ele não vai abrir mão de malhar 7 vezes por semana. Então, ele tem toda uma atenção, né? E cada vez ele pega pesos mais altos. Então, ele tem toda a atenção nessa região. Falei para ele, olha, você vai precisar fazer fisioterapia semanal, não tem jeito. Você não vai abrir mão. Você vai abrir mão? Não vai abrir mão. Ele não vai abrir mão disso. Para ele, essa coisa do fitness, do saudável, do ser bonito, musculoso, o Thor, o homem do século é muito importante. Né? Então, ele não vai abrir mão disso. Como ele não vai abrir mão disso, ele precisa fazer semanal, e aí é para o resto da vida. Né? Então, assim, é caso a caso. É muito... Por mais que o paciente tente, né, esmiuçar a gente, é uma pílula mágica, um tratamento mágico, é como ela falou, é muito artesanal o trabalho, é caso a caso. Exatamente. Eu lembro que a doutora Jane me indicou uma vez uma paciente que ela me falou, quando ela chegou aqui, ela falou assim, olha, Rosana, esse é uma paciente somatosensorial pura. Eu acho que em 2 atendimentos foi muito engraçado, assim, você vai resolver que isso vai melhorar. E, de fato, foram 2 atendimentos, porque ela era única e exclusivamente relacionada à musculatura mastigatória. Ela tinha passado por um tratamento, e aí, quando ela veio, a gente conseguiu realmente aliviar esse sintoma de forma importante até a 2ª sessão. Mas isso acaba sendo um pouquinho mais raro do que tão frequente assim. Perfeito. Agora, fala um pouquinho o seguinte, o que é estimulação auricular vagal? Vocês já ouviram falar de estimulação auricular vagal? O que é? E se você usa para os pacientes com zumbido? A eletroestimulação auricular vagal é um método de tratamento que a gente utiliza a eletricidade assim, em baixas intensidades para o tratamento de várias questões. Né? A eletroestimulação, sem ser auricular vagal, a eletroestimulação vagal ela começou lá em 1997, tratando pacientes com epilepsia, tá? Mas ela era um método cirúrgico, então, por ser cirúrgico, tinha grandes riscos, né, para o paciente, da cirurgia, enfim. E depois de um tempo, passou a tratar os pacientes também com depressão severa, né? E aí, em 2002, se não me engano, dois pesquisadores descobriram que esse nervo vago, que é um nervo super importante no nosso corpo, responsável por equilibrar o sistema nervoso autônomo, esse nervo vago tinha ramificações aqui na parte externa da orelha, tá? Na concha superior e inferior.
em tragos. Então, com a percepção dessa questão de ter uma inervação na região externa, eles começaram a utilizar a eletroestimulação auricular vagal para que se observasse se tinha os mesmos efeitos. E porque ela percorre a mesma via, parece que sim, que ela tem os mesmos efeitos que aquela que precisava de uma cirurgia, que custa $50.000 para fazer. Então, é um método mais barato, mais seguro, né, porque tem poucos efeitos adversos. E o que ela faz? Bom, o mais legal é isso. A eletroestimulação auricular vagal, ela vai se comunicar com áreas do cérebro que são responsáveis por produzir alguns neurotransmissores. A gente tem neurotransmissores no nosso cérebro trabalhando o tempo inteiro. Alguns são excitatórios e outros são inibitórios, né? Então, tem um formato que a gente utiliza, né? Você precisa estudar bem, saber como utilizar, mas tem um formato que dá para utilizar para ele produzir. Os estudos mais atuais falam dessa questão da via GABAérgica, que é uma via que tem a tendência a diminuir e a inibir mais os centros que percebem o zumbido. Tá? Então, sim, a gente está usando bastante com os pacientes a eletroestimulação auricular vagal e a gente está tendo bons resultados. Perfeito. E, para finalizar, me conta um pouquinho. O que a fisioterapia, a osteopatia, pode fazer pelos pacientes com zumbido? De que forma ela pode ajudar? Tá. Os pacientes que são indicados para tratamento fisioterápico osteopático são aqueles pacientes que têm esse zumbido que é chamado zumbido somatosensorial, né? A gente tem na nossa pele, nos nossos músculos e tendões, receptores, né? E eles nos colocam em comunicação com o meio externo. Então, a gente percebe tato, dor, a gente percebe tensão nessas regiões através desses receptores que vão enviar a mensagem lá para dentro. Às vezes, uma sobrecarga nessa região ou um acidente que você sofreu, não, acidente de carro, whiplash, alguma manipulação de dente, por exemplo, uma ida ao dentista, posição sustentada por muito período, pode levar à disfunção nessas regiões. Então, uma disfunção nessa região, como a doutora Jane estava falando anteriormente, pode mandar lá para o núcleo coclear dorsal, que é um núcleo da via auditiva, pode mandar taxas de disparos espontâneas que podem gerar, né, esse zumbido, pode influenciar no zumbido. Então, nós, como osteopatas, primeiro a gente faz uma avaliação, uma anamnese bem detalhada, para entender a vida desse paciente, para entender quais traumas ele já teve, para entender se essa musculatura tem uma influência de fato nessa via. Então, a gente pergunta, a gente observa se tem modulação ou não. Outra coisa muito importante, o paciente tem sobrecarga, tem hipertonia da musculatura suboccipital, né? Ele sente essa hipertonia, isso interfere no zumbido dele. Outra coisa que é importante, ele sente dor nessa região, e a dor interfere no zumbido. Às vezes o paciente chega e fala para a gente que o paciente ele é bom no negócio, ele chega e te fala, você sabe, doutora, eu tenho dor na boca, e toda vez que eu acordo com dor na boca, eu percebo que o meu zumbido está alto. E quando eu não estou com dor, o zumbido diminui ou desaparece. Quando você percebe essa relação entre a musculatura, a dor, em relação ao zumbido, às vezes o paciente não modula. Não, você fala assim, aperta o dente. Você percebe modificar? Ele não percebe. Pode acontecer de ser um paciente somatosensorial indicado para o tratamento fisioterápico osteopático, mas não modular. Então, a gente precisa entender todos esses fatores que influenciam para fazer ajustes. Quer dizer, reequilibrar o sistema para ele trabalhar da melhor forma possível, né? E parar de ficar mandando essa informação equivocada ou diminuir para o centro auditivo. Perfeito.
Então, assim, em geral, é um paciente que responde a esse tipo de tratamento, é um paciente jovem, que tem um zumbido unilateral, não é obrigatório ser assim, mas em geral, né? E é aquele paciente que modula, né? Ou seja, diante de manobras, sejam ativas, o médico palpando, sejam passivas, o próprio paciente fazendo o movimento, aquele zumbido ele muda. Se isso acontece, provavelmente existe um componente aí músculo esquelético nessa região próxima ao ouvido, que deve estar contribuindo para a percepção do zumbido e que, se adequadamente tratada, deve melhorar ou até fazer o zumbido desaparecer. É lógico que sempre investigar outras coisas e tratar outras coisas que podem, com certeza, estar associadas. Não sei se a doutora Rosana quer falar mais alguma coisa antes de a gente encerrar. Acho que é isso, doutora. É isso? Acho que sim. Então, eu queria agradecer a equipe da Fundação Otorrino, queria agradecer a doutora Rosana Seixas pela participação, e queria deixar aqui o convite para a próxima pílula, que será no mês que vem. A gente vai mandar as informações aí nas redes sociais. Obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.